E além do goleiro John, o São Paulo está interessado em outro jogador do Santos. Trata-se do lateral esquerdo Lucas Pires, de apenas 21 anos. Vamos falar sobre essa história, sobre uma possibilidade de troca, se agrada ou não ao Santos e qual jogador do São Paulo o Santos entende que poderia ser útil ao time santista. Mas antes disso, me fala aqui nos comentários se você aceitaria uma troca envolvendo John e Lucas Pires por outros jogadores do São Paulo, tá certo? Vamos então à matéria da UOL, que diz o seguinte: a pedido do técnico Rogério Ceni, o São Paulo demonstrou interesse no goleiro John e no lateral esquerdo Lucas Pires. O Peixe, em contrapartida, vê o meia Patrick com bons olhos. Nos últimos dias, especulou-se a possibilidade do tricolor envolver o Luan na negociação. Luan, volante do São Paulo. Pelo que a UOL apurou, o garoto revelado em Cotia ainda não foi pauta nas negociações. A prioridade do São Paulo é o goleiro John e o interesse existe desde o primeiro semestre. O tricolor tem pouco dinheiro em caixa e não chegou nos valores exigidos pelo Santos. Pelo lateral esquerdo Lucas Pires, a situação é semelhante. Ceni quer uma alternativa ao Wellington depois da saída de Reinaldo, mas o Peixe tem planos para o jogador e ele não será liberado facilmente. Sem muitos recursos, o São Paulo tenta costurar uma troca com o Santos, mas os jogadores oferecidos até aqui não agradaram. Do elenco tricolor, Patrick é quem empolga o técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão. Os presidentes Andrés Rueda, do Santos, e Júlio Casares, do São Paulo, mantêm o contato, mas a negociação ainda não avançou. Então vamos por partes aqui em relação a toda essa história envolvendo John, Lucas Pires e também Patrick. Primeiro, o John não é segredo para ninguém, o São Paulo já está interessado, desde o meio do ano, fez 2 propostas oficiais, uma de 4 milhões e outra de 6 milhões de reais pelo John ali no meio do ano. O Santos não quis. Aí o Santos estipulou um valor de mais ou menos 8 milhões de reais para liberar o John. É esse o valor para vocês contratarem. São Paulo dizem, que está sem dinheiro, não tem um orçamento tão recheado para se reforçar para a próxima temporada, então está tentando envolver jogadores, não só com o Santos, mas também em outras negociações, para não gastar tanto e conseguir se reforçar nas posições mais carentes. E aí, o São Paulo, que além de um goleiro, também precisa de um lateral esquerdo, viu no Lucas Pires uma boa oportunidade. E é óbvio, Lucas Pires é um jogador que no começo da temporada fez uma sequência de jogos muito bons, depois teve uma queda de desempenho e tal, não foi aquele Lucas Pires do começo da temporada que muitos pediam que ele se mantesse como titular do time santista, mas é um jogador promissor, tem 21 anos, é jovem. O John tem 26 anos, que a gente fala naquela idade experiente de jogador, o pico que o jogador tem. E, por exemplo, os contratos do John é até 2026 e do Lucas Pires também até 2026. Já o Patrick é um jogador que está com 30 anos, tem o contrato até 2024 e não está com uma situação muito legal com o Rogério Ceni. Então pode ser que uma saída do Patrick seja facilitada. Do outro lado, tem um Santos com o Falcão e o Odair Hellmann que conhecem o jogador, o Patrick, por conta da passagem pelo Internacional. Então não sei se isso seria facilitado. O Santos, como diz a matéria, pode facilitar uma saída do John, porque o próprio John teve uma conversa com o presidente Andrés Rueda, onde o Andrés Rueda falou: olha, quando aparecer uma proposta, se for interessante para todo mundo, você sai. Só que o John não está abrigado, Existe um acordo ali, se tiver uma boa proposta, você sai, se não tiver, você continua aí. O Lucas Pires é a mesma coisa. O Lucas Pires, inclusive, existe uma possibilidade do Felipe Jonathan ser negociado, caso ele receba alguma proposta, como tem do Fortaleza, o interesse do Fortaleza, e o Lucas Pires pode virar um titular absoluto no Santos. Então o Santos não quer se livrar do Lucas Pires. Imagino também que se livrar, do Lucas Pires apenas para uma venda, para ganhar dinheiro. Então,
Eu acredito que não vai rolar, né, essa troca envolvendo John e Lucas Pires por Patrick. Porque aí o São Paulo sai ganhando bastante. Porque é um bom goleiro, o John. O John só não é o goleiro titular do Santos, porque o João Paulo é o João Paulo, né? Tem até quem prefira o John ao João Paulo, tudo bem, respeito, cada um tem sua opinião. Mas o John é um grande goleiro. O Lucas Pires é um lateral que tem tudo, né, para crescer ainda mais de desempenho. Volto a repetir, começou o ano muito bem, terminou o ano não tão bem assim, mas é um jogador que pode ser utilizado com tranquilidade em qualquer clube, né? Então, o Santos também tem que se fazer valorizar. São Paulo, é você que quer o John, é você que quer o Lucas Pires. Então, ou é do meu jeito, ou não tem negociação. Ou é dinheiro aqui na minha mão, ou o jogador que eu quero, ou não tem negociação. O São Paulo que está interessado, não é o Santos, que está desesperado para vender o Lucas Pires, que está desesperado para vender o John. O Santos sabe sim que precisa vender jogadores, mas também tem que, né, ter aquela autoestima no mercado. Tem que ter amor próprio, né? Não pode aceitar qualquer coisa, não pode sair em desvantagem quando é o time que está te procurando, que está interessado no seu jogador. Então, não pode, né, facilitar as coisas, não pode ser o bonzinho, porque com o Santos todo mundo dificulta. Então, o Santos também tem, né, que apertar nessa situação. Mas vamos ver. Ou o São Paulo coloca ali os 8 milhões que o Santos quer, ou coloca algum jogador que o Santos quer, ou não tem negócio. O John é um goleiro que está sendo observado por outros clubes. O próprio Botafogo segue monitorando o John. O Gatito parece que teve uma lesão que vai ficar um bom tempo aí fora dos gramados, ainda na próxima temporada. Então, pode ser que o Botafogo, que está com dinheiro, né, por conta da SAF, invista no John. Pode ser que ele receba uma proposta da Europa, que tinha alguns clubes também de olho no John. Enfim, ou é isso. Ou dá a grana, ou dá o jogador que o Santos quer, ou não tem negócio. Próximo da fila. É assim que funcionam as coisas do futebol, tá certo? Mas é isso, me deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você acha dessa ideia do São Paulo de querer John, de querer Lucas Pires, qual jogador do São Paulo, né, você acha que poderia ser interessante em uma possível troca? Enfim, quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, tem muita gente assistindo aqui aos vídeos e não está inscrito. E por que isso é ruim? Porque aí você não é notificado que sai o vídeo novo no canal. Então já se inscreve para o YouTube sempre te mandar os vídeos e as notícias do Peixão, principalmente agora no mercado da bola, que tem muita coisa pra gente conversar, tá certo? Grande beijo para vocês, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!